Bem, boa tarde a todos e a todas. Declaro aberta a presente audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, atendendo o requerimento número 1/2022, de minha autoria, deputada Rejane Dias, para debater o rol taxativo da ANS sobre a cobertura dos planos de saúde. Eu farei minha breve audiodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão que estejam nos assistindo. Peço que os demais integrantes da mesa façam o mesmo antes de iniciarem suas falas. Bem, eu sou uma mulher de pele branca, tenho uns cabelos escuros, estou usando um terno lilás, eu uso óculos, me encontro nesse momento no plenário 13 da Câmara Federal e essa é a minha autodescrição. Apresentação dos convidados: o senhor Cláudio de Castro Panoeiro, secretário nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, representando o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a senhora Andréa Werner, fundadora do Instituto Lagarta Vira Pupa, Luciana Prudente, presidente da Associação de Paralisia Cerebral de Goiás, Enéas Romero de Vasconcelos, vice-presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência, ANPID, a Jéssica Ellen dos Santos Borges, representante da Rede Brasileira de Inclusão, e o senhor Mauro Eduardo Cardoso e Silva, secretário de Estado para a Inclusão da Pessoa com Deficiência do Estado do Piauí. As regras do debate. Os palestrantes farão suas apresentações por 8 minutos, prorrogáveis a juízo desta presidência. Após as explanações dos convidados, será concedida a palavra por 10 minutos ao autor do requerimento. Logo após, as senhoras e os senhores parlamentares inscritos poderão falar por até 3 minutos. Oportunamente será concedida a palavra aos expositores para as suas considerações finais. Este evento está sendo transmitido ao vivo pela internet. Além disso, foi aberto um chat para participação dos internautas, que poderão enviar suas perguntas aos palestrantes através da sala virtual do portal E-Democracia. O link foi previamente divulgado e poderá ser acessado pela página da comissão www.câmara.leg.br/CPD. As perguntas mais votadas, a depender do tempo disponível, serão respondidas pelos palestrantes. Bem, eu queria... Oi, boa tarde, tudo bem? Bem, eu queria solicitar a vossas excelências aqui e a todos que estão nos acompanhando, os nossos convidados, as nossas convidadas, que eu quero dar aqui as boas-vindas, dizer da nossa alegria de poder compartilhar da presença de vocês nesse tema que eu julgo tão importante, que julgamos tão importante. Como eu faço parte de um GT, de um grupo de trabalho promovido pelo presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, que é exatamente o GT para discutir o rol taxativo da ANS. Então, foi marcado agora para as 16 horas outra reunião. E é importante a minha participação até para dar quórum, para a gente iniciar às 17 horas. Isso, confundi, desculpa, às 17 horas. Então, é muito importante, aí eu faço um apelo a vocês de que a gente procure ser bem rápido, né? Devido realmente à importância da minha participação nesse grupo de trabalho. Tá certo? Ver se eu consigo sair antes de... Que horas já são aí, Raquel? 16. Eita, vamos tentar mas ser bem rápido mesmo, para eu não... É importante realmente a minha participação, que eu não possa faltar. Muito obrigada. A todos e a todas. Bem, agora passaremos às exposições
tá? Em primeiro lugar, concedo a palavra ao senhor Cláudio de Castro Panoeiro, secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, representando o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por 8 minutos. Com a palavra, o senhor Cláudio. Boa tarde, deputada. Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Fazendo a minha autodescrição, eu sou um homem moreno, de cabelos castanhos escuros, já alguns fios brancos. Estou com uma camisa azul clara, um terno cinza escuro, uma gravata azul escuro. Bom, deputada, falando um pouco da questão do rol taxativo, um pouco do histórico, eu prometo ser bastante breve. Essa questão ela já se arrasta desde o ano passado, e esse ano, por 2 vezes, foi levada ao STJ. Nós, numa primeira oportunidade, tivemos como comportamento pedir aos ministros do STJ um pedido de vista para que essa questão pudesse ser melhor analisada, tanto pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, quanto pelo próprio Parlamento, que pudesse se debruçar um pouco melhor sobre essa questão. Isso foi em fevereiro. Na época, esse diálogo produziu resultados, porque houve um pedido de vista, mas fomos atropelados pelos fatos quando a questão foi trazida a julgamento no mês passado, no dia 8 de junho. Nós, então, a partir desse momento, o que passamos a fazer? Acompanhamos 3 frentes de atuação que hoje existem. Uma, no próprio Parlamento, nós relacionamos, logo após o julgamento do STJ, aproximadamente 18 projetos de lei na Câmara dos Deputados e 10 no Senado Federal, fazendo uma análise sobre todos eles. Eles convergem, de um modo geral, para o mesmo ponto, que é a questão de tornar o rol exemplificativo, mas utilizam caminhos diferentes para chegar até lá. Então, nos debruçamos sobre todos eles para que pudéssemos ter mais ou menos uma ideia do que seria uma proposta de consenso. Numa outra frente de atuação, acompanhamos as 4 ações que ingressaram no Supremo Tribunal Federal, uma delas, inclusive, que foi distribuída, a primeira foi distribuída ao ministro Luiz Roberto Barroso, que marcou uma audiência pública também para os dias 27 e 28 de setembro. Na reunião do CONAD, na semana passada, nós deliberamos no sentido de que seria indicado um representante do CONAD para fazer parte dessa audiência pública, que tivesse voz, e nós optamos que fosse um representante da sociedade civil, no caso, será a Febraharas. Nós já estamos providenciando essa inscrição desse representante na página do Supremo, com todos os requisitos para que possa ser admitido e ele tenha, então, oportunidade de fala. Numa terceira frente de atuação, acompanhamos também os movimentos que são feitos hoje dentro da ANS e que, desde que a decisão foi proferida, ela já teve a oportunidade de incorporar alguns outros procedimentos na listagem daqueles que são cobertos pelos planos de saúde. De modo que nós procuramos manter uma posição sempre de acompanhamento e diálogo com esses 3 atores para que possamos chegar a uma proposta de consenso sobre esse tema. Nós temos, e aqui já termino, uma coordenação geral específica de doenças raras, que, a par das pessoas com deficiência, sobretudo as pessoas com autismo, que enfrentam grande dificuldade pela alteração da interpretação da lista. Nós temos também a coordenação de doenças raras, que talvez seja a maior impactada por essa nova temática. Então, nós fazemos hoje esse acompanhamento dessas questões, sobretudo estabelecendo diálogo com a ANS, que é quem pode nos dar a resposta mais rápida, mas sempre de olho nos projetos de lei. A última informação que tivemos, a deputada pode, nos seus minutos finais, trazer essa consideração. A ideia seria de reunir todos os projetos em um só e tramitar um único projeto para não existirem vários apensos. Termino. Muito obrigado, deputada. Obrigado a todos e fico à disposição aqui tentando cumprir o meu tempo. Obrigado, senhor Cláudio
de Castro. Então, nós vamos passar a palavra para a segunda palestrante, que é a senhora Andrea Werner. Acredito que ela deve estar por vídeo. É isso mesmo, né? Sim, estou remota. Muito prazer, Andrea. Prazer é meu. E você tem 8 minutos para sua fala. Fique à vontade. Eu peço que a assessoria coloque os 8 minutos para você ter o controle do tempo. Boa tarde a todos e todas. Eu cumprimento a todos os parlamentares presentes na figura da deputada Rejane Dias, que é a nossa parceira de longa data. Cumprimento a mesa na figura da Jéssica Borges, que é uma mulher autista e representante da Rede Brasileira de Inclusão. Meu nome é Andrea Werner, eu sou uma mulher de 46 anos, de pele branca, cabelos lisos, castanhos na altura dos ombros. Eu estou usando uma blusa cor de tijolo, atrás de mim tem uma persiana branca. Eu sou fundadora do Instituto Lagarta Virapupa, que dá suporte a famílias de pessoas com deficiência, e eu faço parte da mobilização nacional contra o rol taxativo, que vocês devem ter visto por aí fazendo muito barulho nos últimos tempos. Eu sou também a mãe do Theo, de 14 anos, que é um rapazinho autista, grau 2 de suporte, não oralizado, que faz inúmeras terapias para desenvolver mais autonomia, para aprender a se comunicar melhor, e para se virar bem em um mundo que continuamente exclui as pessoas com deficiência, e o assunto da audiência pública que foi convocada para hoje é uma prova disso. No último dia 8 de junho, o STJ decidiu que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo, ou seja, os planos de saúde só são obrigados a cobrir o que está nesse rol. E essa decisão é absurda por vários motivos. Primeiro, porque vai contra toda a jurisprudência construída nos últimos 20 anos. Até muito recentemente, se seu médico te recomendasse um tratamento, um procedimento ou um exame que não constasse nesse rol da ANS, caso o seu plano de saúde se negasse a cobrir, você podia judicializar. E, judicializando, a maioria absoluta dos pacientes obtinha decisões favoráveis, obtinha liminares. Isso começou a mudar a partir do final de 2019, quando o ministro Luiz Felipe Salomão, da 4ª turma do STJ, deu uma sentença desfavorável a um paciente, alegando que o rol da ANS é taxativo. O ministro Luiz Felipe Salomão mudou o entendimento dele a partir do final de 2019. Foi ele justamente o relator desses embargos de divergência da Unimed que nos trouxeram nessa decisão de 8 de junho. Segundo, porque essa decisão é inconstitucional, ela fere o princípio de não retrocesso social, limita o acesso dos cidadãos à saúde, fere a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem status de Constituição no nosso país. E terceiro, porque, além disso, essa alegação usada pelos ministros que votaram pela taxatividade de que os convênios correm o risco de quebrar, ela não tem evidências. Os convênios lucraram 17 bilhões em 2020, primeiro ano da pandemia, e quadruplicaram o seu patrimônio líquido nos últimos 12 anos, são dados do IPEA. Eu sou mãe de pessoa com deficiência, mais do que isso, nos últimos 10 anos eu tenho ouvido, acolhido e amparado outras mães. E o que eu tenho ouvido nas últimas semanas é sobre enfermeiras sendo desligadas de convênios por se recusarem a desligar oxigênio de crianças em home care após cair liminar. Crianças perdendo ventilador mecânico e medicação para controle de epilepsia e plano de saúde enviando e-mail interno para funcionários comemorando, e-mail cheio de emojis, mas sem o menor pudor. Convênio derrubando liminar e tirando da criança a única terapia que a fez andar. Convênio negando injeções de trombofilia para mulher grávida, alegando que não está no rol, e ela vai sofrer um aborto espontâneo sem essas injeções. Pessoas com câncer grave tendo PET scan negado. Mães que têm medo do telefone tocar e ser o convênio avisando que vai retirar o home care da criança. Desde a decisão do STJ e a consequente comoção popular e a repercussão midiática e a mobilização de vários grupos de ativistas no país, muita coisa aconteceu e eu queria fazer um resumo rápido de tudo. A ANS vem incorporando grupos e procedimentos no rol. Começou com transtornos globais do desenvolvimento, o que privilegia principalmente o autismo. Coincidentemente, o grupo de familiares de autistas foi o que começou o barulho a respeito do rol taxativo. Logo em seguida, anunciaram a liberação de terapias para síndrome de Down e paralisia cerebral. E, por fim, ontem, anunciaram sessões ilimitadas de psicólogo, fono, terapia ocupacional e fisioterapia para qualquer CID. Há 9 dias, o deputado Arthur Lira formou um grupo de trabalho, esse que a deputada Rejane citou, e se comprometeu a entregar uma solução para essa questão do rol taxativo até amanhã. A solução mais adequada, claramente, seria colocar em votação um dos PLs que já está aí protocolado, mas a gente sabe que o lobby das operadoras é pesado e ele envolve o legislativo, o executivo e o judiciário.
Curiosamente, o presidente da ANS, Paulo Rebelo, que deu entrevista se dizendo a favor do rol taxativo, esteve presente em pelo menos uma reunião desse grupo de trabalho, o que é, no mínimo, um grave conflito de interesses. Há poucos dias, o relator do grupo de trabalho, que é o deputado Irã, publicou em seus stories um vídeo. Enquanto ele recebia pais ativistas em Roraima, eles pediam pelo rol exemplificativo, ele fez uma videochamada com o mesmo Paulo Rebelo, presidente da ANS, e ele anunciava que iria liberar no rol da ANS terapias para paralisia cerebral e síndrome de Down. O prazo do Arthur Lira termina amanhã. O que a gente deve esperar desse projeto de lei que vai sair da relatoria do doutor Irã? É importante lembrar que a decisão do STJ não é vinculativa, ou seja, os juízes de outras instâncias não estão obrigados a segui-la. Já uma lei sancionada precisa ser cumprida. Esse PL pode nos salvar ou nos enterrar ainda mais. Não queremos acreditar que a inclusão de terapias ilimitadas no rol da ANS seja moeda de troca de um PL que reforce o rol taxativo mitigado do STJ. Afinal, nunca foi só sobre autismo e nem sobre terapias. Estamos falando de pessoas com câncer, doenças raras, diabetes, epilepsia refratária, distrofia muscular, pessoas que precisam de medicamentos de alto custo, BIBAP, home care, exames, procedimentos, cirurgias de alta complexidade. Isso realmente custa dinheiro para os convênios, não as terapias. E essas pessoas não podem jamais ser deixadas para trás. Sabemos que há deputados e deputadas lutando incansavelmente por nós nesse grupo de trabalho, e aqui eu vou encerrando, agradecendo Alice Portugal, Jandira Fegali, Alexandre Padilha, Túlio Gadelha, deputada Rejane, Luiz Miranda, Celso Russomano, Felipe Carreiras. A gente agradece a todos e todas e contamos com todos e todas. E, por fim, pedimos ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que, caso não seja possível votar um PL favorável ao rol exemplificativo ao final desse prazo proposto, que seja votado um PDL para sustar a resolução normativa 465 da ANS, que foi o que ele prometeu na reunião com um grupo de ativistas. A gente não vai deixar ninguém para trás. Muito obrigada. Obrigado, Andréa. Obrigado pela sua participação. Vamos seguindo, então, com a nossa audiência. Próxima oradora está aqui à minha direita, a senhora Luciana Prudente, que é presidente da Associação de Paralisia Cerebral de Goiás. Luciana, muito prazer também, seja bem-vinda. E a senhora também tem 8 minutos para suas palavras, para a sua palestra. Obrigada, né? Eu quero agradecer em nome da deputada Rejane Dias, a todos e todas presentes. Minhas palavras serão breves, até porque eu acho que a Andrea Verne expressou bastante, né, o que a gente precisa e veio aqui falar. Eu sou, né, mãe da Clara, que é uma criança com deficiência. A Clara tem 10 anos, ela tem paralisia cerebral. E hoje, né, esses dias a paralisia cerebral entrou no rol, né? E nós ficamos, sim, gratos, né, às terapias ilimitadas. Essa luta foi uma luta grande. A gente vem há 1 ano lutando por essas terapias ilimitadas para a paralisia cerebral. A gente lutou juridicamente, a gente pediu ação civil pública para o Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União do Estado de Goiás, e a gente é muito grato, né, a essas pessoas que estiveram com a gente o tempo todo. Essa luta não foi por agora, e nem em nome de um movimento só, é uma luta que a Associação das Crianças com Paralisia Cerebral vem lutando há tempos e lutando muito para que essas crianças tenham essas terapias ilimitadas. Mas nós não estamos aqui só por elas. Nós estamos aqui por todos, porque as pessoas precisam do rol exemplificativo. As pessoas com diabetes, as pessoas com câncer, como bem dito pela Andréa, né? Então, principalmente também as nossas crianças com paralisia cerebral que estão em home care. Nós temos uma grande quantidade de crianças com paralisia cerebral em home care. E essas crianças precisam dos aparelhos dela para manter a vida. E é para hoje, não é para amanhã. Não tem como ser para amanhã. Se for para amanhã, elas vão morrer. E aqui eu estou representando as mães dessas crianças em home care. E isso é muito grave. Isso precisa ser decidido logo. Se não for agora com PL, que seja um PDL, como foi prometido pelo presidente Arthur Lira. Mas a gente não pode deixar que essas pessoas fiquem invisíveis. Não é porque nos deram a terapia limitada, e nós estamos felizes sim com essas terapias ilimitadas, porque é uma coisa que a associação vem pedindo há muito tempo, né? Não é de hoje.
Então, nós estamos gratos e felizes, e gratos a quem nos ajudou, que foi Defensoria Pública Federal, que foi Ministério Público Federal, que estiveram com a gente o tempo todo. E assim, mas nós não estamos felizes por essas outras pessoas, porque a lei federal é que vai dar garantia ao rol exemplificativo. É ela que vai resolver o problema dessas crianças que estão em home care, dessas pessoas que precisam manter a vida. E o direito à saúde é um direito de todos, né? Independente se seja saúde suplementar ou SUS. É um direito de todos, é o direito à vida, é o direito à saúde. Então, essas crianças não podem ficar fora, elas não vão continuar invisíveis, essas outras pessoas também não vão continuar invisíveis para a gente. A paralisia cerebral, nós estamos aqui representando ela, mas nós vamos continuar, sim, lutando. Até porque a minha filha tem uma lesão cerebral grande e ela pode ter qualquer eventualidade para frente, como qualquer outra pessoa. Então, a gente continua lutando pelo rol exemplificativo para todos, esperando e aguardando muito agora o grupo, né, o GT. E é isso, né? Nós não vamos parar. A paralisia cerebral não vai parar. Obrigada. Obrigado, Luciano. Temos aqui o próximo orador inscrito, acredito que está pelo vídeo, o senhor Enéas Romero de Vasconcelos. O senhor Enéas, ele é vice-presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência. Fazendo doutor Enéas, consegue me escutar e o som, acredito, está ok, doutor Enéas? Com certeza. Obrigado, então. Muito prazer em conhecê-lo. Eu vou conceder 8 minutos, então, para a sua fala. Fique à vontade a partir de agora. Boa tarde. Boa tarde, em primeiro lugar, e parabéns pela organização do evento, pela promoção dessa audiência à deputada Rejane Dias. E boa tarde a todos e todas os presentes que estão nos assistindo, que estão acompanhando essa audiência que trata de um problema tão importante e que afeta a vida de milhões de pessoas no Brasil. Em primeiro lugar, eu gostaria de me descrever. Eu sou um homem branco, cabelo grisalho, estou de terno cinza, com a gravata lilás e uma biblioteca com alguns livros aqui atrás. Eu estou aqui representando a ANPID e, portanto, o Ministério Público também. A ANPID é uma associação do Ministério Público, de membros do Ministério Público, que atua em defesa do idoso e da pessoa com deficiência. E é especialmente em nome desses grupos, mas não só deles, que a gente vem se manifestar com extrema preocupação. Acho que vários argumentos já foram expostos aqui pela Andrea Werneck e vêm sendo discutidos Andrea Werner, desculpe, e vêm sendo discutidos pela sociedade civil, mas eu gostaria de trazer alguns argumentos adicionais. O primeiro é que essa recente decisão do STJ ela não resolve o problema, já que o Supremo Tribunal Federal já designou uma audiência e certamente irá tomar uma decisão sobre o rol taxativo mitigado, agora adotado pelo STJ. Então, a questão ainda não foi resolvida no âmbito da jurisprudência, já que ela está em análise pelo Superior Tribunal de Justiça, mas ela vem causando um enorme problema para os milhões de usuários, inclusive aqueles que já tinham decisão judicial favorável ou uma liminar e que vem tendo uma situação de insegurança, de incerteza e de revisão de parte dessas decisões. Então, imagine-se a angústia dessas pessoas que tinham a liminar, que estão com um tratamento do qual depende a vida delas e que de uma hora para outra podem, e algumas estão tendo, essa decisão cassada. Mas outro ponto muito relevante é que esse rol mitigado, porque agora ele passa a ser taxativo e a exceção com alguns parâmetros foi prevista pelo Superior Tribunal de Justiça. Só que isso faz com que o ônus de provar que uma daquelas hipóteses está presente passe a ser justamente do usuário do plano, passe a ser justamente do paciente, que é a parte mais vulnerável, que é a parte mais frágil. Você imagine como é difícil litigar contra as grandes operadoras que têm verdadeiras bancas aí para defender os seus interesses. E agora, o ônus de demonstrar que uma daquelas hipóteses presentes
no rol taxativo mitigado para que haja uma exceção, passa a ser da parte mais vulnerável. E isso, na verdade, contraria o Código de Defesa do Consumidor, que prevê que o ônus da prova na verdade, o consumidor pode ter mitigado e tem esse ônus da prova que passa a ser justamente da parte menos vulnerável, que é o fornecedor, e também contraria o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê uma interpretação mais favorável ao consumidor, e, na verdade, o que está acontecendo é o oposto com essa nova regra. Ela também vai de encontro ao que, historicamente, vinha decidindo o próprio STJ, que dizia que, na verdade, o que acontecia era que o plano previa a cobertura da doença. O tratamento mais adequado deveria ser decidido pelos médicos e, portanto, agora o que se fez foi limitar essa possibilidade. E a recente conduta da ANS demonstra isso, porque algumas demandas que existem há anos finalmente foram acatadas. Agora ela ampliou, por exemplo, o número de atendimentos. E o que isso quer dizer? Que agora, por exemplo, terapeutas ocupacionais, psicólogos, tudo isso vai poder ter tratamentos que não sejam em uma quantidade limitada. Essa era uma causa para judicialização, mas a pergunta que eu faço é: se agora ela incluiu no rol taxativo, por que não incluiu antes? Por que apenas depois da decisão do STJ é que foi incluída? Me parece que houve aí uma atuação política assim, da ANS, que antes negava algo que não deveria ter sido negado, já que agora ela finalmente reconheceu. E as outras pessoas que não têm acesso, as doenças raras, por exemplo, que são pessoas numa quantidade muito pequena, alguns tratamentos que são mais caros, todas essas situações deixam as pessoas numa situação de extrema vulnerabilidade, de extrema dificuldade e, portanto, é necessário que seja debatido pela Câmara, mas também é necessário que toda a sociedade civil se mobilize para enfrentar esse grande risco ao direito das pessoas com deficiência, aos idosos e das pessoas que estejam doentes. Para finalizar, eu gostaria de dizer que, embora afete prima facie aquelas pessoas que precisam do tratamento hoje, ninguém sabe se vai precisar do tratamento posteriormente, de modo que essa decisão, na verdade, ela afeta os milhões de usuários de planos de uma indústria bilionária que vem tendo grandes lucros e que, infelizmente, nesse caso específico, teve uma decisão que prejudica a parte mais frágil. Essa é a posição da ANPID, essa é a posição, vem sendo também a posição do Ministério Público Estadual e Federal manifestada em todo o Brasil, e a gente espera que isso seja revisto pela Câmara dos Deputados e também que seja devidamente analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Agradeço muito pela atenção e espero a sensibilidade dos senhores deputados e senadores para que faça uma regulamentação efetivamente protetiva que respeite a Constituição e os direitos do consumidor. Obrigado, doutor Enéas. Prazer em conhecê-lo. Obrigado pelas suas palavras também. Agora eu vou passar a palavra à senhora Jéssica Ellen, está aqui à minha esquerda. Muito prazer. A doutora Jéssica é representante da Rede Brasileira de Inclusão e também terá o tempo de 8 minutos para a sua fala. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar os colegas da mesa, principalmente a deputada Regiane Dias, por se dispor a abrir esse debate que tem sido tão urgente para a nossa população. Eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher parda, tenho cabelos castanhos e lisos na altura da cintura, estou com uma blusa de seda preta, uso uma máscara branca. Eu sou Jéssica Borges, eu sou uma mulher com deficiência, mãe de uma criança com deficiência. Na qualidade de representante da Rede Brasileira de Inclusão, eu gostaria de dizer que pessoas com deficiência, síndromes raras, doenças diversas e suas famílias têm vivido em constante estado de alerta, mas a gente não é estranho à luta por respeito, direitos, espaços e, quiçá, a vida.
E é verdade, o rol taxativo, ele mata e adoece também. A taxatividade do rol da ANS, no entanto, soma-se a toda essa já existente carga mental de modo avassalador. É o medo da negativa do convênio, é o receio de não poder custear uma medicação, é a angústia de ver o telefone tocar e ser a operadora cancelando o tratamento, é o olhar para seu filho em home care, né, e pensar que a qualquer momento vocês poderão residir em um quarto de hospital, e é a incerteza de um tratamento simples e dignos do SUS, que opera em defasagem atualmente, né? Todas essas inseguranças causam uma sensação de impotência e é uma verdadeira violência, além dos desmontes e ataques aos direitos humanos. E antes da taxatividade, havia pelo menos a esperança de judicializar, o que implicava em outro processo exaustivo, caro e desgastante, mas que pelo menos nos trazia sensação de ação, de movimento, de alívio. E, embora hajam grupos mobilizados nacionalmente que também defendam outros interesses, ainda que legítimos, isso por si só não é para ser entendido como algo que se aproxime de uma solução voltada para o rol exemplificativo, tampouco para que possa ser usado por deputados a fim de defender o rol taxativo mitigado, que é o que estão querendo nos fazer aceitar, ao invés do exemplificativo. Também é preciso compreender que o entendimento pela taxatividade do rol de procedimentos da ANS não apenas pode deixar pessoas com deficiência, síndromes e doenças sem os devidos tratamentos, como muito mais graves do que isso. Essa decisão ela vem causando uma distorção no sistema constitucionalmente previsto, que acabaram por excluir pessoas diversas no sistema suplementar de saúde em razão de quaisquer que sejam as suas comorbidades ou deficiências. Em outras palavras, a inexistência da cobertura para condições específicas de pessoas com deficiências, doenças raras, doenças no rol de procedimentos da ANS e a quase total impossibilidade de obtê-los através de processo judicial, decorrência do atual entendimento pela taxatividade, nos restringe o acesso à justiça. Então, uma diarista, por exemplo, que tem um filho com paralisia cerebral e ela paga um plano de saúde básico, um plano de saúde popular para ter o mínimo para o filho, e o plano de saúde decide negar porque não está no rol, provavelmente ela não vai conseguir ter acesso à defensoria pública, porque a renda dela está acima do que é aceito, e não vai conseguir custear uma advogada, ou seja, além da limitação no acesso à saúde, limita-se também o direito de recorrer à justiça. Então, eu lhes pergunto, que país é esse onde a gente tem que suplicar por nossa saúde e clamar pelo direito de existir? A luta pelo rol da ANS, ela tem que ser de caráter exemplificativo e ela é uma luta de todos nós. Nós tivemos que ouvir que o rol taxativo não provocaria mudanças. E eu me pergunto, se não provocaria mudanças, por que mexer? Essa luta ela tem a ver com todos vocês que me escutam agora, tem a ver com você que acha que esse tema não lhe diz respeito, com você que, assim como eu, usa o SUS, com você que tem plano de saúde e acha que nunca vai precisar de um tratamento específico. Essa luta é de quem quer envelhecer e viver sua vida digna e plenitude, ter garantido o seu acesso a tratamentos de qualidade também. Muitas deficiências e doenças surgem e se agravam ao longo da vida. O rol taxativo pode ser a sentença de uma vida em um leito de hospital, pois nós bem sabemos que os procedimentos e cuidados em home care se tornam cada vez mais difíceis de conquistar. E a população brasileira aguarda uma resposta. Amanhã completam-se 10 dias solicitados pelo atual presidente desta casa e queremos uma ação imediata. Se não agora, quando vai ser? Obrigada. Obrigado, Jéssica. Obrigado pelas suas palavras. Próximo orador é o senhor Mauro Eduardo Cardoso e Silva. Ele é secretário de Estado para a Inclusão da Pessoa com Deficiência do Estado do Piauí. Ele está aqui por vídeo. Antes, eu queria deixar registrado a presença do deputado Hélio Costa, prestigiando essa audiência, e também estava aqui presente o deputado Túlio Gadelha.
Senhor Mauro, pronto para fazer uso da palavra? Sim, seja bem-vindo, seja bem-vindo, é um prazer conhecê-lo e lhe concedo 8 minutos para você fazer a sua fala, ok? Obrigado, deputado, eu que agradeço. Primeiro, parabenizar aí a nossa deputada federal Regiane Dias, conterrânea piauiense, que nos orgulha muito aí na Câmara dos Deputados, em fazer essa defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Ela que é mãe sabe realmente das nossas dificuldades e necessidades. Primeiro, fazer minha autodescrição. Eu sou de cor branca, né, tenho uma deficiência física, tive paralisia infantil com 1 ano e meio de idade, tenho uma escoliose na coluna e cabelos pretos, aproximadamente 1,40 m de altura, sou baixinho, né, e dizer da alegria de estar participando aqui. Saudar também a Andrea Werner, que muito bem colocou aí sobre o rol taxativo, a Luciana Prudente, o doutor Enéas, que representa o Ministério Público, a doutora Jéssica. E aqui a gente, atento às falas de cada um, nos deixa preocupados no sentido de tudo que vem acontecendo desde o dia 8 de junho. Né? Nós que temos alguma deficiência, nós que somos militantes do segmento de pessoas com deficiências, familiares, vivemos aí uma tortura psicológica. Né? Vivemos uma tortura psicológica porque, bem colocado pela Andrea e pela Luciana, aqui nós não estamos defendendo apenas um segmento de pessoas com deficiência, não só os autistas, não só quem tem paralisia cerebral, mas o que nós queremos é que esse rol exemplificativo atenda a todas as deficiências. É que as pessoas com deficiências que precisam de um tratamento, quando esse tratamento é prescrito por um médico, é que esse tratamento realmente possa acontecer de fato. Então, depois desse rol taxativo, a gente vive numa insegurança muito grande, porque nós não sabemos, aliás, nós sabemos já que nós não podemos mais contar com alguns tratamentos que hoje precisamos, porque esse rol taxativo, essa votação do STJ, que aconteceu no dia 8 de junho, tirou essa possibilidade, bem que não é algo vinculativo, como bem colocou a Andrea, outros juízes podem mudar a decisão, mas a gente sabe que a maioria seguem as jurisprudências maiores, seja do STJ, seja do STF. Então, nós queremos lutar realmente, essa reunião que a própria deputada Regiane Dias saiu agora, esse grupo de trabalho possa elaborar um projeto de lei ou algo, sei lá, do rol exemplificativo que possa atender a todas as deficiências. Porque nós sabemos das dificuldades que cada mãe, que cada pessoa com deficiência sofre no dia a dia. Digo isso porque sou a própria pessoa com deficiência, milito nesse segmento, tenho uma escoliose muito grande na coluna e já fui barrado várias vezes por plano de saúde, já tive muitas vezes que recorrer também a ações judiciais para que a gente possa ter esse atendimento de qualidade. Sabemos muito dos lucros exorbitantes que os planos de saúde têm e tiveram nos últimos anos. Então, não é algo que a gente possa aceitar que venha acontecendo no nosso país. Até porque o direito à saúde é um direito constitucional, um direito que está na nossa Carta Maior. E o que nós queremos realmente é que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, possa, sim, encontrar uma solução de imediato, de urgentíssimo, para que nós, pessoas com deficiência, para que as famílias de pessoas com deficiência não possam vir continuar a sofrer com o que as famílias estão passando, que milhares de famílias estão passando, volto a dizer, com tortura psicológica, porque afeta não só a pessoa que tem deficiência, afeta a família como um todo. Olha, você vê que você tem um plano de saúde e o médico prescreve um tratamento para seu filho ou para você, e quando chega lá é negado. E a gente sabe que a maioria das famílias não tem condições financeiras necessárias que possam arcar com um tratamento de saúde, que possam arcar
com esse tratamento de saúde de forma particular, porque a gente sabe que é tudo muito caro. E eu, mais uma vez aqui, eu quero só parabenizar a deputada Regiane Dias por essa importante iniciativa, parabenizar aqui a Andréa pela sua fala, Luciano, o doutor Enéas, a doutora Jéssica também, que colocou bem aqui essa importância de a gente ter uma solução de forma imediata, e é o que a gente consegue ver agora da ANS, de alguma forma querer dar essas benesses, não é dar, ou seja, aumentar o tratamento ilimitado para algumas deficiências, não vai resolver. E as demais, e as outras deficiências, de que forma a gente pode atender essas pessoas? Não, o que nós queremos é que esse atendimento, que esse tratamento, ele seja de forma igualitária para todas as pessoas com deficiência, para quem tem doenças graves, doenças raras, pacientes com doenças graves, e assim todos sejam atendidos dentro do que é prescrito pelos médicos que atendem essas pessoas. Então, minha fala de início é essa. Mais uma vez, parabenizar a todos, parabenizar também o deputado Hélio Costa, que está presente, o deputado Túlio Gabila, que estava aí também, e todos os que fazem parte dessa importante audiência pública. Muito obrigado. Obrigado, senhor Mauro. Prazer conhecê-lo. Obrigado pelas suas palavras. Deixa eu registrar também a presença da deputada Rosinha Adefal. Obrigado pela sua presença, querida. Muito prazer também conhecê-la. E eu percebi que os discursos são uníssonos, né? A gente está sempre na mesma causa, todos falando exatamente a mesma coisa. Poderia até dizer que é uma barbárie o que estão fazendo os planos de saúde, e espero que eles não sejam alicerçados pela ANS de forma alguma, e que a gente possa trazer um resultado a contento aqui, né? Porque cercear o tratamento, o plano de saúde, a seguradora querer cercear um tratamento e praticamente cercear o direito à vida, o direito à saúde dessas pessoas é um verdadeiro absurdo. A nossa luta aqui é justamente para a gente legalizar tudo isso. Eu pergunto ao deputado Hélio Costa se quer fazer uso da palavra. Quero sim. Por favor, então. Quero sim. Fique à vontade. Eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. Lá existe a AFLODEF, Associação dos Deficientes Físicos de Florianópolis, a Associação dos Deficientes de Florianópolis. Ela nasceu, foi criada por uma pessoa especial, espiritualmente, fisicamente tinha problemas, mas ela não se escondeu. Ela saiu e foi buscar os direitos dos deficientes e conseguiu. Conseguiu. Hoje a FLODEF, ela atende toda a grande Florianópolis. São 10 municípios. Dos 10, ela atende 7, incluindo Florianópolis, certo? Infelizmente, o Zezinho, meu amigo, de muitos anos, ele morreu. E a FLODEF ficou meio torta, tá entendendo? Com o vento estava desequilibrando. Mas nós entramos lá em contato com a substituta dele e estamos conseguindo tocar. A FLODEF tinha um convênio com o Correio, mas infelizmente foi cortado o convênio com o Correio, onde as pessoas com deficiência trabalhavam nos Correios, mas foi cortado com a possível privatização dos Correios. Aí cortaram e muitos ficaram sem ter o que fazer. Mas logo o Zezinho conseguiu. Com a nossa interferência aos outros convênios, e a situação foi acompanhada. Por que eu estou aqui? Porque os projetos que nascerem aqui, que passarem por aqui, vão para a Câmara, vão para o plenário. E a gente tem que estar acompanhando tudo. Não é a primeira comissão, vão para o plenário. E a gente tem que estar acompanhando tudo. Não é a primeira comissão que eu venho. Eu sou de 3 comissões. Tem que sair daqui para ir para uma delas agora. Já passei por 2. Está entendendo? É para conhecer. Quando o projeto chegar na Câmara, a gente tem conhecimento. Está entendendo? Da situação, embora eu já entenda muito desse assunto. Eu acho que o SUS
É um plano maravilhoso. É um plano maravilhoso. Mas ele não é fiscalizado devidamente. Tem que haver uma fiscalização contínua, uma fiscalização do poder público mensalmente naquilo que é pago das ANS, da internação hospitalar, daquilo que é gasto pelo SUS. Tem um programa, a Inglaterra, não a Grã-Bretanha, a Inglaterra tem um projeto idêntico ao Brasil. E a população da Inglaterra é menor do que a do Brasil. Mas funciona por quê? Lá funciona por quê? Porque a fiscalização, como eu disse, mês a mês, tá? Mês a mês é feito, depois é feito uma semestral, depois é feito uma anual e a coisa funciona. Lá também, lá em Santa Catarina, que faz fronteira, tríplice fronteira, o pessoal passa para o Brasil para ser atendido pelo SUS, e vai ser atendido pelo SUS. Pessoal da Argentina, pessoal do Paraguai, pessoal do Uruguai, passa e vai ser atendido pelo SUS. O estrangeiro entra aqui para fazer turismo, ele não precisa de um plano de saúde, ele vai ser atendido. Está entendendo? Vai ser atendido. Então, o SUS, se corta esses privilégios, tá? Pessoas de fora, tinha mais verba, tinha mais dinheiro, se ele é fiscalizado como deve ser, para dar atenção às pessoas com deficiência. Não faz, porque é mal administrado, sempre foi. Agora deu uma melhoradinha, mas pode melhorar ainda mais. Então, eu quero cumprimentar a todos que estão participando, ao deputado Tadeu, coronel Tadeu, que me deu direito a palavra aqui nessa audiência pública. Cumprimentar a deputada também, a Rosinha, né, deputada? Então, essa faz parte também da comissão de... Ah, tá, mas é sempre deputada. Isso, tá bom. Então, esta é a situação. Eu passo para aprender, viu, coronel? Eu estou no primeiro mandato, fui mais votado em Santa Catarina, vim para ajudar o Bolsonaro a administrar esse país, mas infelizmente deu essa pandemia e a gente não conseguiu fazer tudo o que pretendia. Se essa pandemia destruiu as grandes economias, imagine a nossa, que estava já combalida. O trem já estava descarrilando, não descarrilou. O governo segurou. Então, eu me coloco à disposição de vocês. Meu gabinete é o 609, do anexo 4. Nós temos bom entendimento, eu e o deputado coronel Tadeu, e estamos à disposição de vocês. À disposição mesmo. Agora eu tenho que ir para outra comissão. Eu participei de manhã de 2, agora tem mais, complementou a segunda, a de serviços, e agora eu vou para Minas e Energias, está entendendo? Que é outro assunto também que preocupa, né? Preocupa todo mundo todo. Então, parabéns a vocês que estão aqui, mostrando interesse e buscando melhorias. Nós vamos conseguir, vocês não, nós vamos conseguir. Muito obrigado, deputado presidente, do coronel Tadeu, pela oportunidade de me manifestar nessa importante comissão, nessa importante audiência pública. Muito obrigado. Obrigado, deputado Hélio. É um prazer ter a sua presença aqui com a gente e saber que a gente tem mais um guerreiro para lutar com a gente. Nós vamos precisar, com certeza, num futuro bem próximo, votar alguma coisa lá no plenário que diga respeito, e com certeza favorável a todas essas pessoas que hoje estão lutando por esse benefício. E é bom sabermos que podemos contar com o seu voto e com o seu empenho para que os outros deputados catarinenses nos ajudem nessa pauta. É verdade, né? O autismo, por exemplo, só lembrando apenas um dia, o Dia Azul, vamos debater esse assunto, na verdade, e outros assuntos. Então, eu trabalho muito nessa área, não só em Florianópolis, como também em outras cidades do interior. A gente leva o conhecimento da Flodef para instalar associações, como tem em Florianópolis, que funciona perfeitamente. Eles fazem bicicletas, a gente manda emenda,
Está entendendo? E funciona bem. Agora tá mais equilibrado. O Zezinho deixa saudade, mas está equilibrado. Leve o nosso abraço lá para todos os membros da Flodesp. Obrigado. Deputada Rosinha, gostaria de fazer uso da palavra? Boa tarde a todos. Bom, eu cheguei já aqui no finalzinho, acompanhei pouco a discussão da tarde de hoje, embora a gente esteja acompanhando a discussão sobre o assunto aí já há alguns dias, né? E horrorizada com o andamento que estão dando a essas coisas, mas eu tenho certeza que essa casa vai dar um reviravolta nessa história e vai consertar o que está sendo construído aí da maneira errada. Parabenizar pelo momento da discussão, a deputada Rejane, que convocou a audiência, e ao senhor que preside aí nesse momento. Dizer que, apesar de não estar no mandato, eu sou uma militante, né, desde sempre, e o que me trouxe a essa casa foi exatamente essa luta pelos direitos da pessoa com deficiência. E a gente tem que, deputado Alexandre Pradilha chegando aqui, a gente tem realmente que juntar todos os esforços para que a gente não perca mais direitos. Vendo a deputada Alexandre aqui, eu me recordo de uma notícia de há pouco mais de 15 dias sobre a extinção da coordenação da saúde da pessoa com deficiência no Ministério da Saúde. Então, isso é um retrocesso muito grande, entre outras coisas, e a gente não pode deixar isso acontecer. Avançamos tanto e agora temos que lutar para não perder o que já foi conquistado. Deputado, eu fui atleta também, né, parei as competições da natação em 2005, mas eu conheço bastante aí a Flodef lá do passado, uma turma boa do esporte, viu? Vem trabalhando a inclusão através do esporte há muitos anos, e um orgulho para o Brasil, parabéns. Então é isso, estou à disposição, e essa luta não está nem longe de terminar, nem perto de terminar. E, né, a luta continua. Obrigada. Obrigado, querida deputada Rosinha. É um prazer tê-la aqui com a gente, sempre deputada e sempre na luta, principalmente por uma causa tão nobre. Deixa eu deixar registrado e também passar a palavra ao deputado Alexandre Padilha. Deputado Alexandre, nós ouvimos agora há pouco 6 pessoas, o senhor Cláudio, a senhora Andréia, a senhora Luciana, a senhora Jéssica, o senhor Enéas e, por último, o senhor Mauro Eduardo, que é secretário de Estado para a inclusão da pessoa com deficiência no estado do Piauí. Foram boas falas, um discurso uníssono aqui, que a gente precisa realmente combater esse rol taxativo. E, se o senhor quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Muito obrigado, presidente, deputado Coronel Tadeu. Saudar em nome da Jéssica, da Luciana, do secretário Mauro e da deputada Rejane Dias, e da Rosinha, a grande Rosinha Defal, que foi nossa colega parlamentar, era ministra da Saúde, era deputada federal aqui, grande defensora dos direitos das pessoas com deficiência. Quero só aproveitar, deputado Coronel Tadeu, eu estava acompanhando, né, a audiência pública lá do gabinete e não tinha vindo para cá porque eu estava me preparando para uma reunião que tinha sido convocada agora às 17 horas, no grupo de trabalho, para definirmos um texto aqui da Câmara. Tenho certeza absoluta que a expectativa de todas as famílias que estão aqui, de todas as entidades, é que essa reunião tivesse um texto pronto. Nós participamos de 2 reuniões na semana passada, fechamos um texto que estabelecia claramente que a lista da ANS tinha que ser uma lista de referência, não um rol taxativo, que deixava explícito que situações que não estivessem previstas na lista, mas que tivesse comprovação científica, evidência científica, ou mesmo reconhecimento de agências internacionais para o uso nos seus países, tivesse obrigação imediata dos planos de saúde de cobrirem e atenderem. Texto pronto, cravamos lá, eu e o deputado Celso Russomano, a importância de respeitar o Código de Defesa dos Direitos do Consumidor. Saímos da reunião na última quinta-feira com um texto pronto e até hoje o texto o presidente Arthur Lira não pautou no plenário, foi convocada uma outra reunião agora, sendo dito que tinha que fechar o texto na reunião agora para poder pautar no plenário, e a reunião foi desmarcada. Então, quero só dizer aqui, presidente deputado Coronel Tadeu, eu estou absolutamente indignado,
quero pedir aos nossos colegas e às nossas colegas parlamentares que nós temos que ir ao plenário, falar diretamente com o presidente Arthur Lira, falar com o relator do grupo de trabalho, com o coordenador do grupo de trabalho, para que a gente retome o texto e que essa Câmara assuma o compromisso que assumiu com as famílias de votar agora, essa semana, né? Para mim está parecendo aí talvez uma manobra aí de postergação, aí depois da semana entra o recesso, e isso é inadmissível. Só quero frisar isso aqui, presidente Coronel Tadeu. As famílias podem saber que nós vamos estar aqui na luta dos direitos dos pacientes e das famílias. O rol da ANS não pode ser um rol taxativo, tem que ser uma lista de referência de procedimentos e tratamentos, e que as evidências científicas que evoluem permanentemente, né, e o reconhecimento por agências internacionais tem que ser mais do que suficientes para exigência dos planos de saúde cobrirem esses tratamentos e procedimentos, né? Não pode quem entra num negócio querer passar o risco do negócio para os pacientes e para as famílias. Então, quero só frisar isso aqui, presidente deputado Coronel Tadeu, e fazer, me somar aqui à fala da deputada Rosinha da DEFAL. Aliás, deputada Rosinha, eu apresentei um projeto de decreto legislativo nesta casa para suspender o decreto de reestruturação do Ministério da Saúde, que, entre outras coisas, extinguiu a coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde e a coordenação de saúde das pessoas com deficiência. Algo absurdo. Falamos isso na semana passada na presença do ministro da Saúde aqui nessa casa. Ele respondeu dizendo que tem um regimento interno do Ministério, só que o regimento interno não tem a mesma força do decreto. Então nós estamos fazendo questão de que seja revisto o decreto ou se aprove o nosso projeto de decreto legislativo, que é para suspender esse decreto, para que a coordenação de saúde da pessoa com deficiência e da saúde mental continue no Ministério da Saúde. Não é possível construir políticas públicas permanentes para a saúde das pessoas com deficiência e saúde mental sem existir uma coordenação. A coordenação não pode ficar à mercê se o ministro de plantão vai querer manter ou não aquele coordenador, porque isso desmonta a equipe técnica. Então é fundamental a retomada da coordenação de saúde mental e coordenação de saúde da pessoa com deficiência no Ministério da Saúde. Muito obrigado, presidente Coronel Tadeu. Saudar mais uma vez aí a luta, em nome da Jéssica, em nome da Luciana, em nome do secretário Mauro, presidenta deputada Rejane Dias, saudar aí a luta de todos e todas. Vamos. Eu disse outro dia, estava numa live com o pessoal e comentei, viu, deputado Coronel Tadeu, aprendi uma frase com a líder popular do Movimento Popular de Saúde da Zona Leste de São Paulo, que ela falava assim: Padilha, política é igual feijão, só cozinha na pressão, tá certo? Então, vamos pressionar para que se vote o mais rápido possível o fim desse rol taxativo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Alexandre Padilha. Eu queria fazer 3 registros. Nós temos o portal E-Democracia, onde as pessoas participam fazendo perguntas ou fazendo comentários. E eu queria destacar aqui o comentário do Rafael Alexandre, o comentário do senhor Roberto Leite e o comentário da senhora Cleonice de Lima. A senhora Cleonice de Lima, ela chama-se Cleo Bon, ela é presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. O Rafael Alexandre, ele é presidente do Instituto Nacional de Direito das Pessoas com Deficiência, Oceano Azul. E o senhor Roberto Leite, ele deixa aquela pergunta no ar, deputada Érica. Uma agência reguladora só pensa em beneficiar as empresas? E é verdade. A gente fica preocupado muito com isso, com o poder dessas agências reguladoras que acabam pervertendo o mercado e parece que jogando apenas de um lado. Quero destacar a presença da deputada Érica Cocai, aqui do Distrito Federal, e se a deputada quiser fazer uso da palavra, fique à vontade, o tempo está livre, deputada Érica. Então,
Coronel Tadeu, deputado Coronel Tadeu, deputada Rejane Dias, que já presidiu com tanta competência esta comissão, e escutava o deputado Padilha, é que não é possível permitir que haja desconstrução, a retirada do organograma da coordenação. É preciso manter a coordenação de pessoas com deficiência dentro do organograma da estrutura do Ministério da Saúde. Acho que é uma demanda e tem um projeto de decreto legislativo nessa perspectiva. Mas não é só. O rol taxativo, ele é uma violência. É uma violência. Ele é violência para as pessoas que precisam de tratamentos que não estão nominados, que não estão na letra fria da lei, na letra fria do rol da Agência Nacional de Saúde. Então, ele é uma violência. Mas ele é uma violência também com as pessoas que precisam de novas tecnologias e que as novas tecnologias podem fazer a diferença entre a vida e entre a morte. E que simplesmente pagam um plano de saúde e não vão poder recorrer às novas tecnologias. Sabe o desespero? Sabe o desespero de quem é atendido? De quem tem seu filho, sua filha, seu menino, sua menina, ou um parente, atendido em tratamentos, em terapias medicamentosas ou não, em função, pelo plano de saúde, e que, de repente, você tira o chão. É como se as pessoas não tivessem mais chão. E aí são envoltas numa profunda insegurança e numa profunda dor. Então, nós estamos falando das pessoas que têm tratamentos e atendimentos que são arcados pelos planos de saúde para seus meninos e meninas ou para seus entes queridos. Nós temos as pessoas que muitas vezes estão no hospital e se diz, olha, tem um tratamento ou tem uma tecnologia ou um instrumento que pode assegurar a vida, mas ele não está no rol taxativo. Sabe o que significa isso? O desespero de você não poder entrar ou você não poder arcar com um tratamento, uma inovação terapêutica, em função de que ela não está no rol taxativo. Isso tudo em função de quê? Em função de quê? Do lucro dos planos de saúde? Porque o lucro, ele é assintoso. Quando o lucro é preservado em detrimento da vida. O lucro não pode existir em detrimento da vida. E é isso que nós vimos hoje. Acho que tem proposições aqui. A gente deveria fazer um grande grupo de parlamentares das mais variadas opções partidárias para marcarmos uma reunião com o presidente da Casa e tentarmos aprovar o mais rapidamente possível as proposições que dizem respeito a que nós não tenhamos o rol taxativo. É o rol taxativo que representa, em grande medida, uma sentença contra os direitos. Sentença contra os direitos. São tantos depoimentos de pessoas que estão e que encontraram a terapia, que possibilitam qualidade de vida, que possibilitam um desenvolvimento de crianças, mas não só de crianças, das pessoas que fazem uso delas e que não estão no rol taxativo e que, portanto, há uma perspectiva, um esperançar, que de repente se arranca o esperançar. Então, portanto, penso que nós deveríamos fazer essa reunião com o maior número possível de parlamentares. Essa é uma pauta que extrapola qualquer concepção partidária. Nós temos parlamentares de vários partidos que trabalham com projetos políticos muito diferentes e que são oposição nos seus projetos políticos, mas que estão coadunados com essa intenção. E marcarmos essa reunião com o presidente da Casa. A gente entra em recesso provavelmente na próxima semana, talvez um pouco antes, mas a gente precisa, deputada Rejane, antes do recesso, deputada Tereza Nelma, que são duas guerreiras aqui em defesa dos direitos, a gente precisa reunir esse amplo número de parlamentares e conversar com o presidente da Casa, para que ele tenha um compromisso de fazer andar as proposições. E, ao mesmo tempo, acho que vale a pena também ir para a ANS.
e fazer uma reunião com a ANS para ter um posicionamento desta casa, com um posicionamento amplo, com o maior número possível de parlamentares e com a profunda diversidade partidária, para que nós possamos eliminar esse processo. Olha, eu reconheço de uma forma muito emocionada a luta, porque houve muita luta. Houve pessoas que se amarraram, que se acorrentaram na frente do STJ e que mostraram ali a sua luta contra a possibilidade de termos essa decisão que acabou vindo como assim, pelas asas do desespero, eu diria, e pelas asas do desrespeito. Porque as pessoas pensam, e agora? Como é que eu faço para dar continuidade ao tratamento? E agora? Como é que eu faço para que nós possamos ter, enfim, assegurada a possibilidade de manter a esperança viva e de manter a qualidade de vida? Sabe o que significa isso? Significa assim, a sentença tecida com opção pelo lucro. Insegurança jurídica é o quê? O que exatamente qual é a roupa que se põe neste crime para que ele não apareça tão criminoso e com tanta crueldade? Então se tece uma série de roupas que não se sustentam e que não escondem o que nós estamos vivenciando neste momento. A gente lida com isso, cada um de nós tem uma história de uma pessoa próxima, de um parente. Cada um de nós sabe o que isso significa na concretude da própria vida. Não apenas para crianças e para pessoas com deficiência, mas quando tem uma nova tecnologia e é a única chance de você buscar assegurar a vida e você diz, o plano de saúde não paga. O plano de saúde, e aí você tinha a possibilidade de entrar na justiça e fazer valer a vida para que o plano de saúde arque, e agora você não tem mais essa possibilidade. Então, é uma sentença que cai de forma muito concreta sobre cada um de nós. Por isso, a sugestão de que nós façamos esse grupo de parlamentares, marquemos com o presidente da casa e também marquemos com a ANS para fazermos essa discussão. Sei que agora a ANS se sente, de certa forma, confortável na sua exclusão, que através do rol taxativo. Mas acho que a gente tem que buscar todos os caminhos necessários para reverter este quadro. Muito obrigada, deputada Érica Cocai, pelas suas palavras tão profundas e tão sábias. E Vossa Excelência é uma grande baluarte também da causa da pessoa com deficiência, que eu tenho acompanhado, que é a sua luta, que tanto nos inspira também. Quero cumprimentar aqui minha querida Rosinha da DEFAL, nossa deputada federal que esteve aqui no parlamento, deu uma grande contribuição para as políticas públicas de proteção às pessoas com deficiência. Dizer da alegria de ter a senhora aqui. Bem, agora eu concedo a palavra, representando aqui, me parece, as mães do Estado de Alagoas, a senhora Alessandra, que é presidente da Associação de Família de Anjos do Estado de Alagoas. Por 3 minutos, querida. Uhum. Vê se ligou agora aí. Não? Agora. Boa tarde a todas, a todos e todes. Eu sou Alessandra Ora. Hoje estou como presidente da Associação Famílias de Anjos no Estado de Alagoas. Prestamos assistência a crianças da síndrome congênita do Zika vírus, crianças com microcefalia. Tenho um neto também, com microcefalia. E aqui eu trago a voz de 475 crianças no estado de Alagoas. Só que no total, no Brasil, são 3.645. E aí temos um grupo de WhatsApp, sem ser as instituições que prestam assistência a essas crianças, na área do Nordeste.
E a gente está muito aflita com tudo isso que está acontecendo, porque já tivemos vários relatos de crianças que precisam de home care e está sendo negado pelo plano de saúde. Temos criança com distrofia muscular, que foi afetado pelo vírus do Zika. Também está sendo negado. Né? Então, para nós, isso, será que a vida tá menos do que, tá valendo menos do que o dinheiro? Né? Então, assim, essas crianças elas já foram vítimas de uma calamidade pública, quanto o Estado, o município, né, o Brasil não prestaram a assistência devida como poderia ter dado. E agora, essas famílias tiram do próprio benefício da criança para poder pagar, né, o plano de saúde, para suplementar, dar uma qualidade de vida a cada uma delas, porque cada uma delas a gente corre o dia a dia. E, assim, é questão de dias para a sobrevivência. É a sobrevivência. E, assim, a gente fica muito constrangida com tudo isso que está acontecendo. Escuto vários relatos das mães chorando, me pedindo ajuda. E, assim, a gente não pode deixar que esse rol continue. Eu faço aqui um apelo, né, a todos os deputados que realmente venham olhar, né, esse rol e ele volte a ser exemplificativo e não taxativo como ele está hoje, cujo as famílias não têm nem como recorrer. Né? Então, a gente hoje fala de vidas. E vidas, se a constitucionalidade ela fala que é direito à vida, como é que está se tirando a vida? Está se tirando o direito de uma pessoa viver. E o futuro, o nosso futuro do amanhã são as nossas crianças de hoje. Né? Era isso que eu queria falar. Muito obrigada, senhora Alessandra, pela sua participação, pela sua contribuição. Com certeza tem daqui dessa comissão toda a nossa sensibilidade, solidariedade e, acima de tudo, garra para ajudar vocês e comprometimento. Agora eu concedo a palavra à nossa querida deputada Tereza Neumann, que é a vice-presidente desta comissão e é uma grande baluarte também na causa da pessoa com deficiência, uma grande amiga nossa. Eita, Jesus, eu tinha esquecido, eu sou vice-presidente mesmo. Fui eleita vice-presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e que, recentemente, a minha querida aqui, Rejane Dias, lá do Piauí, era a nossa presidente. Vir falar nesse momento aqui é muito importante para nós. Primeiro, eu quero fazer um registro aqui de um grande movimento que houve em Alagoas, sobre o rol taxativo, uma manifestação, como elas diziam, muito pacífica, mas de direitos. Né? E aqui está um grupo de mães de crianças com espectro autistas, né? Como a Cibela, a Ana França, a Michele e a June, que é uma jovem que precisou sair aqui à busca do relator do grupo de trabalho, doutor Irã, que eu também vou procurá-lo para ver se a gente faz uma reunião com o doutor Irã, que é o relator do grupo de trabalho, para que a gente, junto, lute por mais atendimentos de qualidade para todas as pessoas que mais precisam, para todas aquelas pessoas que mais precisam. E hoje nós dizemos que a questão da pessoa com o espectro autista, ele nos chama muito a atenção porque é um complexo. E aí nós precisamos de um atendimento, nós precisamos de especialistas, de profissionais que compreendam, e nós não temos isso. E os poucos que têm planos, e os planos não autorizam. E essa é a angústia de mães que têm 2 filhos com autismo, mães que têm 3 filhos com autismo, e uma busca muito grande. Então, eu estava agora conversando com a Luciana Prudente, e ela me dizia sobre que a ANS liberou agora, com terapias ilimitadas, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, a fisioterapia, a psicologia. Falta a ecoterapia, falta outras terapias e outros atendimentos muito necessários. A ANDE me procurou, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, nos solicitando que a ecoterapia também entrasse, porque é mais uma terapia complementar. Porque, na realidade, a minha querida deputada Regina aqui, que é mãe de uma jovem com autismo,
né, lá no Piauí, mas que ela traz aqui essa luta junto com a gente, de como nós precisamos desse olhar. E agora eu quero fazer um apelo, e aí isso eu vou falar com o doutor Irã, nosso deputado, eu como usuária. Eu vou falar agora como paciente. Eu sou uma paciente oncológica, eu tenho metástase, eu tenho 3 focos hoje no meu organismo, faço imunoterapia, de 20 a 21 dias eu vou para o hospital, fico de 3 a 4 horas. Hoje mesmo eu estou chegando aqui correndo porque eu estava no Sírio-Libanês fazendo ressonância, amanhã faço exames de sangue, quinta-feira faço um PET scan. Essa é a minha rotina. E sexta-feira eu me interno no hospital para receber a imunoterapia através desse catéter. Mas eu só faço isso graças ao plano. Se o plano não me autorizar, eu fiquei tanto quanto angustiada dessas mulheres, dos pais, das pessoas que são pacientes, como eu sou, com medo, a semana passada, 15 dias, de não ser autorizado meu tratamento. Se meu tratamento não for autorizado, Rejane, eu não tenho como fazê-lo. Ele é de alto custo. Eu não tenho condições. Mas eu tenho outra coisa que é muito importante, que eu quero viver. Como esses pais, como esses pacientes, com quem tem paralisia cerebral, que quer a melhor qualidade de vida para seus filhos ou para ele próprio. Como as pessoas que têm a AME, como as pessoas que têm filhos, né, com autismo, nós queremos viver. E aí não vai ser um plano que vai dizer para nós que já basta. Nós temos que, sim, que nos unir, que nos mobilizar, sempre, todo dia e toda hora. E me coloco à disposição, junto com a Rejane, com a deputada Rejane, com todas as minhas colegas aqui da Câmara, para fazermos uma reunião com o deputado Irã. É um médico oftalmologista, um homem muito sensível, muito atuante aqui na Câmara, e nós vamos fazer esse apelo. Eu não falo só por mim, eu falo por milhões de brasileiros e brasileiras que precisam de um plano de saúde. Então, eu deixo aqui essa grande luta, agradecer essa oportunidade, o sacrifício dessas mães. Teve mãe que me disse hoje de manhã, eu disse, quantos anos seu filho tem? Ela disse, tem 7 anos. Eu disse, você deixou com quem? Deixei com minha sogra. Mas eu estou preocupada que eu nunca me afastei dele durante esses anos todos. Todas essas mães que estão aqui pediram um favor, pediram alguém, pediram o marido, pediram a vizinha, pediram um parente para ficar com o seu filho, com a sua filha, para estarem aqui. E nós precisamos, mães, priorizar. Nós precisamos prestigiar essa vinda de vocês. Então, nós não vamos medir esforços, tá certo? Sei que vocês já estiveram com o presidente da Câmara lá em Alagoas, que ele se comprometeu, mas outra coisa também é nós estarmos aqui, tá certo? E termos acesso de ter uma reunião como a nossa querida deputada Érica Cocai falou. Então, a luta continua. Luciana Prudente, estamos juntos, a Jéssica também, e todas vocês podem contar com o nosso compromisso. Muito obrigada e parabenizar a minha querida deputada Rejane Dias, grande parceira de grandes lutas. E sabe onde é que nós estávamos antes de chegar aqui? No outro ato contra a violência à mulher. Aquela doutora Gabriela, procuradora lá de São Paulo, que sofreu, que apanhou do procurador do colega de trabalho. Nós estávamos lá. E também assinamos uma nota de repúdio contra o monstro médico anestesista que ontem nos indignou, tá certo? Com aquela denúncia de que nem no parto nós temos sossego. Então, era isso que nós estávamos fazendo, correndo para uma comissão para outra, mas não poderíamos estar aqui junto de vocês. Contem com a gente. Obrigada. Muito obrigada, minha querida deputada Tereza. Sempre é muito importante a sua participação, né, pelo seu comprometimento com esta causa há muito tempo. A Tereza é uma referência para nós aqui na Câmara Federal. Mas é isso, a Tereza explicou o motivo pelo qual nós tivemos que nos ausentar.
recebemos realmente a doutora Gabriela Samadello, que foi brutalmente espancada no ambiente de trabalho, e isso nos indignou, é algo assim inaceitável, nós não podemos naturalizar esse tipo de violência contra a mulher. A última, né, Tereza, você tem razão, aquele absurdo que a gente ouviu daquele médico, né, anestesista, com as mães no momento assim mais sublime, né, no momento mais mágico, no momento mais esperado, uma situação daquela, né, de denúncia de estupro, né, no centro cirúrgico, é algo assim inaceitável. Enfim, bom, mas nós estamos aqui... Mas eu vou atrapalhar e quebrar o protocolo, Raquel. Cuidado, Raquel, não me coloque aí na lista negra. Raquel, a nossa secretária da comissão. Sim. É dizer que essa nossa querida aqui já lançou, já deu entrada num projeto de lei com o nome da doutora Gabriela. Nós vamos criar a lei com o nome da Gabriela. É assim que nós dissemos sempre, apoiar umas às outras. A cada uma nós estamos juntas. Ninguém vai ficar para trás. Parabéns, amiga, pela sua atitude. Ninguém para trás, exatamente. Apresentei um projeto de lei para qualificar, né, esse tipo de agressão e mudar o Código Penal. E aí eu coloquei o nome realmente da doutora Gabriela. Bem, mas aqui vamos voltar aqui ao nosso assunto. Eu sei que muitos já se manifestaram, muitos parlamentares, antes da criação desse GT, desse grupo de trabalho, eu já tinha dado entrada nessa audiência pública para discutir realmente o rol taxativo, essa decisão do STJ. Até mesmo na Comissão de Seguridade Social, nós chegamos a trazer o diretor-presidente da ANS, não sei, talvez alguém que está aqui hoje esteve presente, para a gente ouvir, né, o que a ANS tinha a dizer com relação àquela decisão lá do STJ, o que ela poderia fazer dentro das possibilidades, né, uma resolução, alguma coisa que desse luz, que desse um pouco de tranquilidade para as mães que já estão com seus filhos em tratamento, ou as pessoas que já estão em tratamento, exemplo aqui da deputada Tereza. Porque, realmente, como foi dito aqui pela Alessandra, ela já recebe as mães dizendo que os planos de saúde, minha gente, já estariam cortando, né, o atendimento a essas pessoas. Então, eu muito preocupada com isso, e a Comissão de Seguridade Social e Família, a mesma coisa. Ouvimos dele lá, e ele também reafirmou que não ia mexer com relação aos autistas, né? Que ia continuar o atendimento, que não ia ter limite no atendimento às terapias para as pessoas com autismo. Mas ficaram de fora os outros, paralisia cerebral, as pessoas com doença rara, enfim, e outras patologias. Graças a Deus aqui, o presidente da casa teve a iniciativa de criar esse grupo de trabalho, Tereza. Inclusive, eu faço parte desse GT. E o deputado Irã é o presidente desse GT. Desculpa, é o relator, o presidente é o Cezinha, deputado Cezinha. E lá nós estamos, já temos 3 reuniões, se eu não me engano, 3, que nós já estamos discutindo. Aí ficou de cada parlamentar apresentar as suas sugestões. E cada um já apresentou para ver... porque a ideia é a gente criar mesmo uma legislação específica para isso, um projeto de lei. Eu sei que tem aqui os PDLs para assustar essa resolução também da ANS. Enfim, mas o presidente disse, olha, vou dar aqui 10 dias para vocês concluírem esse trabalho, apresentar esse relatório dentro de 10 dias, por isso que a gente está numa correria enorme, sabe? Mas pense a complexidade que é mexer com um negócio desse, né? Porque você mexe com plano de saúde, são muitas doenças, muitas coisas que você tem que levar em consideração. Mas lá é pacificado entre a maioria dos parlamentares, quase, podemos dizer todos, de que, em primeiro lugar, vidas. O que está em jogo são as vidas das pessoas. O rol taxativo mata. Ele mata. Se as pessoas não tiverem acesso, dependendo do grau da deficiência, e aí a gente ouviu o relato de pessoas que, para respirar, precisam de um equipamento, um respirador. Não é? Por exemplo, aí vem o caso que vocês colocaram,
desse atendimento domiciliar, se tirar, minha gente, pelo amor de Deus, além deles voltarem para casa, que é o home care, imagina o transtorno viver dentro do hospital, essas famílias. E a gente sabe como o paciente melhora quando ele vai para o ambiente familiar, na casa dele, enfim, melhora de forma significativa. E no caso da Luciana, que nós chegamos até a conversar com ela, ela disse, se me tirar esse equipamento, gente, eu vou morrer. Quem banca esse equipamento para poder eu respirar, esse respirador, é o plano de saúde. Então, olha só a delicadeza, o quanto esse tema é extremamente sensível, muito sensível. Então, a gente tem que ter um olhar muito sensível, um olhar de mãe, sabe? De mãe mesmo, assim, no cuidado com esse tema, para que as pessoas que realmente precisam do plano de saúde não possam até mesmo comprometer a sua vida, perder as suas vidas, se não tiver acesso ao tratamento. Então, a gente está tendo todo o cuidado. Eu queria aqui reafirmar, tá certo, só para concluir, eu queria apenas só reafirmar que nós estamos lá com muita responsabilidade, mas muita responsabilidade, até porque, como a Tereza mesmo colocou aqui, gente, eu sou mãe da Daniele, que tem uma deficiência grave, que tem autismo, que tem paralisia cerebral. Então, eu sei perfeitamente a importância das terapias na vida da Daniele. Hoje, a Daniele, graças a Deus, está viva, em primeiro lugar, Deus, né? E, em segundo lugar, o tratamento que ela tem acesso. Se ela não tivesse tratamento dessas terapias, meu Deus do céu, ela teria regredido muito. Agora, imagine quem já está na fase, Tereza, de tratamento e não ter mais acesso, você sabe que regride. Regride e atrofia. Então, eu só queria aqui, portanto, reafirmar todo o nosso compromisso ali no GT, aqui na Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, de não fazermos nada que possa prejudicar ainda mais as pessoas com deficiência. Até porque, se isso acontecer, eu sou a primeira a me retirar do GT. Eu digo, eu me retiro, eu não vou fazer parte, porque não tem como, não tem. Mas eu não vejo esse sentimento realmente com relação ao GT. Todos que estão lá, até agora, têm se debruçado muito em apresentar o melhor texto e o prazo que foi dado também pelo presidente da Casa de 10 dias, e nós estamos correndo. Era isso que eu queria. Agora eu concedo a palavra à deputada Tereza Nil. Gente, isso que a deputada Rejane colocou é a pura verdade. Há um comprometimento muito grande desse grupo. São pais, são pessoas, tá certo, comprometidas com essa questão da saúde. Mas eu fiquei tão ansiosa para chegar aqui correndo que eu esqueci de dizer para vocês que eu também apresentei um projeto de lei aqui à Câmara, o 1627/2022, que altera a Lei 9.656/98, para dispor sobre o rol de procedimentos em saúde complementar. Que cada vez, eu lembro, sabe... cada vez que a gente tem um diagnóstico de uma doença e que a gente vai o plano, a gente vai com ansiedade muito grande para viver. E a gente fica lá discutindo números, valores, cifras, e isso é muito contraditório com o sentimento que a gente está ali. Então, eu agradeço, dizer para vocês desse compromisso e que estamos todos juntos nessa luta, vigilantes sempre. Querida deputada Tereza, mais uma vez, muito obrigada. Agora vamos para as considerações finais, né, amiga? Não havendo mais inscritos, passarei a palavra aos palestrantes para que façam as suas considerações finais por 3 minutos. Senhor Cláudio de Castro Panoeira, por 3 minutos. Muito obrigada, doutor Cláudio, pela sua participação aqui nessa audiência pública. Deputada, muito obrigado. Nós é que agradecemos a participação e as contribuições que ouvimos, especialmente da criação do grupo de trabalho. Eu deixaria aqui 2 considerações importantes. A primeira é de que nós seguimos acompanhando essa questão de perto, nas 3 frentes, o diálogo com a ANS, as iniciativas do Parlamento e o acompanhamento das ações que tramitam no Supremo.
Apenas um pedido, uma dúvida que eu gostaria de tirar, que veio do CONAD, especificamente da Febraharas, que representa aí uma série de entidades de pessoas com doenças raras, é se nesse grupo de trabalho da Câmara dos Deputados existe alguma oportunidade de manifestação de entidades como a Febraharas, aí representando o CONAD e as pessoas com deficiência e com doenças raras, porque eles me pediram para trazer essa demanda à senhora. Se houver espaço para participação, eles gostariam de acudir a alguma reunião ou ter acesso a algum dos membros do GT para também contribuir na construção de textos que possam enfrentar essa questão. Fica, então, aqui o meu agradecimento e esse questionamento final. Muito obrigado. Eu teria que consultar, secretário, doutor Cláudio, ao presidente do GT, né, o deputado Cezinha. Eu teria que ver isso depois. Eu poderia retornar isso para você. Não sei quem é a pessoa que eu retorno. Mim, pode ser para mim. Tá bom. Eu retorno então para o senhor. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigada. Agora eu concedo a palavra o senhor. Só um minutinho. Tá. A senhora Andréia Werner, por 3 minutos, por favor. Primeiro eu queria agradecer a participação. Deputada Tereza, obrigada por acolher a June. Ela é nossa coordenadora do Instituto Lagarta Virapupa, lá em Alagoas. Eu sou uma das mães que se acorrentou na frente da STJ. Eu sou só uma, foram muitas. Inclusive, teve gente que dormiu lá no STJ na última noite, levou jato de água fria. Foram muitos ativistas, manifestações no Brasil inteiro, e a gente sentiu como se fosse o 7-1 da Alemanha, quando veio aquele resultado do julgamento da STJ. A gente chorou muito lá na porta, juntas, porque a gente já começou a ver advogados de planos de saúde peticionando para derrubar a liminar. E, deputada Tereza, tem uma pessoa muito próxima minha, da minha família, que também está com um câncer muito agressivo, e o médico receitou a imunoterapia, só que o plano dela não cobria. E ela só está com a imunoterapia porque ela judicializou, porque a imunoterapia não está no rol da ANS. E a sorte dela é que fez um acordo com o plano e o plano decidiu que isso iria transitar em julgado, porque agora o plano poderia derrubar a liminar dela e ela não teria mais a imunoterapia. Então, quando a gente fala que o rol taxativo mata, ele mata mesmo. E eu me senti pessoalmente insultada quando eu vi que a sociedade civil não estava tendo acesso ao grupo de trabalho, mas o presidente da ANS estava. E quando a ANS começou a enfiar coisas dentro do rol, a sensação que a gente estava tendo é que era uma tentativa de desmobilizar toda a mobilização que a gente estava fazendo no Brasil inteiro, de comprar pais e mães com, olha, a gente está dando aqui a terapia dos seus filhos, então agora sossega o facho aí e para de cobrar coisas da gente. E começou a dar um medo real de que o que é que vai sair desse grupo de trabalho, por mais que a gente tenha deputados e deputadas ali que estão brigando pela gente, mas esse resultado final vai passar pela mão do deputado Irã, que é o relator, né? Então, estamos aqui de novo esperançando, contando com nossos deputados e deputadas que estão do nosso lado, porque são muitas famílias, são milhões de famílias no Brasil inteiro que dependem desse rol, e ninguém está pedindo nada de graça. As pessoas estão pagando planos de saúde caros, inclusive esse ano teve aumento recorde autorizado pela ANS dos planos de saúde. Parece que foi o maior aumento histórico que teve esse ano dos planos de saúde. Então as pessoas só querem aquilo pelo qual elas estão pagando, e a gente também não quer ver o SUS colapsar, tendo que atender tudo aquilo que os planos de saúde não vão querer atender de demanda, né? Eles querem ter o lucro para eles e querem que o prejuízo vá para o SUS. Então, é uma série de injustiças e ilegalidades que a gente não quer ver acontecer, e a gente quer que essa casa, que representa o povo, ajude a resolver isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Andréia. Muito obrigada pela sua participação. Pode ficar na certeza de que nós estamos lá com as melhores das intenções. Temos uma responsabilidade muito grande com vocês, realmente. Parabéns pela luta, parabéns mesmo. Agora eu concedo a palavra à senhora Luciana Prudente, por 3 minutos. Primeiro eu gostaria de agradecer, agradecer a deputada. Eu quero acrescentar o que a colega de Alagoas falou, que é muito importante. Nós, as famílias com paralisia cerebral, a maioria das mães e das crianças, elas não tiveram um pré-natal muito bem feito. São mães
que a maioria das causas é hipóxia neonatal, né? Falta de oxigenação, ou intra ou ao nascer, né? Intrauterino ou ao nascer. E aí essas mães são mães, em suas maiorias, que recebem PPC, que dependem dessa ajuda e pagam esse plano numa dificuldade extrema, porque, pelo menos em Goiás, isso eu posso falar com propriedade, nós temos na fila da APAE mais de 300 crianças. Nós temos na fila da Pestalozzi em torno de 200 crianças, porque eu ligo, porque mães me pedem e eu ligo para saber. Então, a gente tem muito... Em Goiás, a gente tem esses dados. E aí, eu fico... assim, elas pagam aquele plano de saúde para aquela criança com deficiência, para aquele filho numa dificuldade, pensando que, nossa, eu vou pagar para minha filha para ter o direito às melhores terapias, né, o meu filho, para ter direito àquelas melhores terapias e os melhores tratamentos que eles poderiam ter. Então, assim, quando corta-se aquilo, é de chorar. E muitas dessas crianças, elas dependem de home care. Criança com paralisia cerebral depende de tracostomia, depende de gastro, elas dependem para alimentar, para comer, beber, o básico, né? Então, assim, é manutenção da vida. E como que tira isso de um dia para a noite, né? Porque é para hoje, não dá para ser para amanhã. E a nossa preocupação, né, acrescentando o que ela falou, que eu achei muito importante realmente, a nossa preocupação é extrema com essas famílias que estão com crianças em home care, que vão perder e podem perder seu home care a qualquer momento. E assim, a gente quer que seja resolvido quanto antes. É o que a gente pede, é consciência a favor da vida, né? A favor da manutenção da vida. E agradeço. Muito obrigada, Luciana. É isso mesmo, é a favor da vida. Temos que trabalhar sempre com essa visão, né? Sempre a vida em primeiro lugar das pessoas. Agora, concedo a palavra, e muito obrigada, viu, mais uma vez. Sua participação, com certeza, sempre é muito importante, que eu já conheço você já das nossas conversas aqui na Câmara, e eu sei da sua garra, da sua determinação, Luciana, parabéns. Agora eu concedo aqui a palavra à senhora Enéas. Desculpa, senhor. É senhor, está trocado aqui as fichas. Senhor Enéas Romero de Vasconcelos, por 3 minutos. Boa noite, deputada. Boa noite, senhores deputados. Os argumentos aqui foram expostos e são unânimes, né? O que essa decisão do STJ fez foi colocar todos os usuários de plano, especialmente idosos, pessoas com deficiência, pessoas com doença grave, numa situação de precariedade, com o risco de perder, inclusive, uma liminar que já tem, ou uma decisão judicial, uma sentença ser revista. Essa precariedade, ela acarreta um dano psicológico e ela acarreta também o risco concreto de perda de um direito já assegurado. Além disso, essa mudança na jurisprudência, ela coloca o consumidor agora como a parte vulnerável. E o que o Código de Defesa do Consumidor garante é o contrário, mas agora é o consumidor que tem que provar as hipóteses excepcionais do rol taxativo mitigado. Então, o ônus que já era grande da doença, do sofrimento, agora ele aumenta, porque quem tem que provar é quem já está sofrendo e não as grandes operadoras que aumentaram seu lucro e vem no pior momento possível, depois de 2 anos de pandemia, em que as pessoas tiveram que adiar os seus tratamentos, tiveram interrupção por conta da pandemia e tem uma demanda represada e agora elas correm um risco e algumas já estão perdendo um direito que já vinha sendo assegurado. Então, é necessário que a Câmara dos Deputados, o Senado e o Supremo Tribunal Federal decidam quanto antes em favor do direito das pessoas com deficiência, dos idosos e dos usuários de plano, que são a parte frágil nessa relação. A gente ouviu aqui muitos relatos de famílias, e esses relatos, eles, na verdade, são pessoas em sofrimento, são vidas, são pessoas que têm sua saúde afetada, e é importante que o parlamento encontre uma solução logo, porque no momento em que nós estamos aqui debatendo, tem novas pessoas que não estão tendo os seus direitos assegurados. E, acima da lei, nós temos a Constituição. E eu acredito que o Supremo Tribunal Federal também deve rever essa decisão.
Mas antes do Supremo, nós temos o Congresso Nacional, que tem legitimidade plena para analisar essas questões. E eu queria finalizar aqui lembrando que causa grande perplexidade essas decisões da ANS que vieram e que são importantes, ampliando o rol de atendimentos, mas decisões que já poderiam ter sido tomadas há anos. E aí a pergunta é por que só tomaram essas decisões agora? Quer dizer que antes não era obrigatório, a pessoa tinha que procurar na justiça e agora passou a fazer? Então eles estão decidindo por quê? Por lobby político, por outros critérios que não técnicos? Se já tinham direito, já era para ter sido reconhecido antes. Então a gente precisa repensar e é importante que o parlamento cumpra o seu papel aí de defender o direito das pessoas mais vulneráveis. Muito obrigada, doutor Enéas, pela sua participação. Muito obrigada mesmo. Eu só queria explicar aqui rapidinho, porque a dinâmica aqui no parlamento é muito corrido. Eu vou ter que registrar minha presença e votar. Então, eu já concedo a palavra aqui para a Jéssica. A senhora Jéssica ela já vai falando aqui, no caso aqui, as suas considerações finais. Logo em seguida, o Mauro Eduardo já entra também com as considerações finais. E eu vou ter que correr e voltar, tá bom? Fica à vontade, Jéssica. Tá. O que eu tenho para complementar é reiterar a fala da minha amiga Luciana Trindade, que ela é uma mulher com deficiência, que ela precisa de um BiPAP para respirar e viver, né, consequentemente. E ela disse, olhando nos olhos do Arthur Lira na última reunião, que nós não temos 90 dias. E ainda que o assunto seja complexo, a gente não tem mais 10 dias, porque o pedido deles foi para que esperássemos 10 dias por uma resposta. Esse pedido se encerra amanhã. E a gente está vendo que a coisa está caminhando para uma não resposta nesse momento, né? E a saúde tem pressa. A saúde, ela não é um benefício, ela é um direito, e as nossas vidas, elas não são negociáveis. O deputado Irã, ele disse que ele é pró-vida, e quem é pró-vida é pró-rol exemplificativo. Obrigada. Bem, como a deputada teve que sair já para a gente fazer as nossas considerações finais, primeiro, parabenizar mais uma vez a deputada pela iniciativa e dizer aqui da urgência de uma solução imediata, porque cada dia que passa, nós estamos perdendo vidas, porque tem muitas pessoas que dependem de home care e de outros equipamentos que são necessários para que essas pessoas continuem no seio familiar, na sociedade, porque sem esses equipamentos, muitas vezes, a maioria das vezes, essas famílias perdem seus entes queridos. Então, é necessário que nós possamos ter uma solução imediata para ontem, para que, volto a dizer, a gente tenha uma solução para que nós não possamos perder mais vidas, para que as vidas das pessoas com deficiência sejam preservadas, para que a vida dos seus familiares também sejam preservadas, porque quando eu digo seus familiares, porque isso afeta não só a pessoa com deficiência, mas afeta a família, aos amigos, porque você já imaginou uma mãe tem um plano de saúde, quando chega no plano de saúde, tem aquela esperança, ela faz todo o esforço, muitas vezes, a maioria das famílias recebe o BPC, que é um salário mínimo, ou seja, 50% do que elas recebem vai para um plano de saúde, naquela confiança de que quando ela procurasse um plano de saúde, ela pudesse ter um tratamento conforme foi prescrito para o seu filho, e na maioria das vezes esse tratamento não acontece, e isso é de cortar o coração, isso é de realmente, como se diz, é algo sem explicação. Então, as minhas considerações finais é nesse sentido de que nós possamos ter uma solução imediata para que nós não possamos perder mais vidas de pessoas que precisam desse atendimento, desse tratamento que é prescrito pelos médicos. E agora, com essa decisão do STJ no dia 8, essas pessoas estão sendo penalizadas pela vida. Então, muito obrigado, parabéns a todos e que Deus nos abençoe.
Em virtude da deputada Regiane Dias ter ido ao plenário, né, ter saído, a gente declara aqui encerrada a reunião.